segundo ano, redação, artigo de opinião. Nós vamos estudar o artigo de opinião, que é um gênero textual que tem o objetivo de expressar o ponto de vista de alguém sobre uma questão social relevante. Então veja que é um texto que traz um problema social e é possível colocar a opinião de alguém sobre esse assunto. Os assuntos debatidos nos artigos de opinião são diversos. Por exemplo, meio ambiente, terras indígenas, cotas sociais, uso de armas, violência doméstica, abuso de menores e etc. Para entender um pouco como é que funciona esse tipo de texto, nós vamos analisar um artigo de opinião publicado no jornal O Povo. O assunto desse artigo de opinião é direitos humanos para encarcerados. No primeiro parágrafo, você já observa o título do artigo de opinião. Esse título, ele funciona para chamar a atenção do leitor e já dar uma pequena ideia do pensamento do autor sobre o assunto. Então veja que o título é O Horror, o Horror. Um pouco mais embaixo, você pode notar um trechinho do texto que já dá uma prévia da opinião do autor. É necessário compreender que direitos humanos não são só para bandido, são para todos, inclusive para eles. Vejamos o que o autor nos diz no primeiro parágrafo. A fala derradeira do filme Apocalipse Now, dirigido por Francis Ford Coppola, que retratou com maestria a crueldade da Guerra do Vietnã, mostra exatamente o quadro do sistema prisional brasileiro. Trata-se de verdadeira terra arrasada, muito embora as autoridades governamentais insistam em dizer que está tudo sob controle. Então veja que no primeiro parágrafo, aí em destaque, você observa o quadro do sistema prisional brasileiro. Então o autor já faz uma introdução ao assunto e já vai dando ideia que é um cenário muito ruim. No segundo parágrafo, nós vamos observar o seguinte, o que o autor nos diz. Em Manaus, o ano de 2017 iniciou com o segundo maior massacre de presos da história do Brasil, só perdendo para o do Carandiru, há 25 anos. E neste período, não aprendemos a mudar o tratamento dirigido aos encarcerados. Ao contrário, o quadro somente se agrava, com mais e mais superlotações de presídios, cadeias públicas e carceragens de delegacias em situações que degradam cotidianamente o que lhes resta de humanidade. Então veja que nesse segundo parágrafo, o autor, para desenvolver a sua ideia, nos traz um exemplo de desrespeito aos direitos humanos. Então ele faz uma exemplificação para desenvolver a sua ideia. Inclusive ele fala de um massacre de presos que ocorreu e que é um caso que se repete porque já ocorreu um outro há 25 anos e muito grande. No outro parágrafo, o autor vai nos dizer: diante desta situação, não se pode dizer que o Estado seja omisso. Nada disso. Está ciente dela e, ao longo das últimas quase 3 décadas, vem agravando mais e mais o quadro. Adoção de medidas prisionais de curto alcance, produção de mais legislação de caráter punitivo, enfraquecimento da Constituição Federal por meio de decisões que a violam, número insuficiente de servidores para operar no sistema de justiça, defensores públicos, juízes, promotores, policiais, agentes penitenciários, publicação de decreto de indulto que reduz sensivelmente a possibilidade de sua concessão, combate ineficiente às facções criminosas que operam dentro e fora dos presídios e acabam por ser a rede de proteção dos encarcerados, que por sua vez pagam até mesmo com a vida o preço desta ajuda. Então veja que nesse terceiro parágrafo o autor nos traz alguns argumentos. Ele fala de ações ineficientes, ou seja, medidas que o governo toma, mas que não resolvem o problema. E ele faz uma lista de várias ações, várias atitudes que não resolvem o problema. E ele continua a se agravar cada vez mais. No próximo parágrafo, o autor vai nos trazer outro argumento. Nas sociedades modernas, a vida é tratada como valor supremo. Rompe-se com o paradigma punitivo,
sem medidas de caráter paliativo, com grande inspiração nos princípios iluministas. No Brasil, as mortes que ocorrem dentro dos presídios nada mais são do que o retrato do que acontece do outro lado dos muros, com quase 60 mil óbitos violentos por ano, com semelhante quantidade de mortos no trânsito e com a maior taxa de letalidade de policiais em serviço no mundo. Enfim, não somos um povo cordial. Veja que o autor agora nos traz um argumento em que ele faz uma comparação. Ele mostra que o cenário violento e muito ruim que ocorre dentro dos presídios também acontece fora dele, ou seja, na sociedade em que não se espera, né, um comportamento violento, que é do outro lado, né, o local onde as pessoas estão em liberdade, mas que também tem números de óbitos, de mortes violentas e muito grande. Então, aí ele faz uma comparação para fundamentar mais a sua ideia. No último parágrafo, ele vai nos trazer a sua tese, a sua opinião sobre o assunto. Ele vai resumir bem o que realmente ele pensa. Para que possamos evoluir como sociedade, é necessário compreender que direitos humanos não são só para bandido, são para todos, inclusive para eles. Ao negar-lhes estes direitos, estamos todos condenados a viver em estado de selvageria, numa caricatura de civilização que não enxerga a necessidade de tratar a todos com dignidade. Enfim, é o horror, é o horror. Então veja que no último parágrafo, o autor ele vem trazendo a sua opinião, ou seja, ele é favorável aos direitos humanos, né, ao atendimento dos direitos humanos para os encarcerados, para os prisioneiros, né? Mesmo que eles tenham cometido crimes, e muitas vezes crimes hediondos, né, muito graves, mesmo assim, eles têm direito a viver com dignidade. E a razão, né, a justificativa para isso é que ele traz que nós não podemos viver num estado de selvageria. Inclusive porque ele fala no parágrafo anterior que a questão da violência ocorre também fora dos presídios. Então, esse comportamento violento, ele tem de mudar, tanto dentro do presídio como fora. E negar os direitos humanos só vai realmente aumentar mais ainda esse estado de violência. Mais embaixo você vê a assinatura do autor, porque como é um artigo de opinião, é uma opinião individualizada, a necessidade de que o autor seja realmente identificado, então tem o nome completo dele, o e-mail, e também o texto traz a formação, a profissão dele. Ele é um advogado criminalista, pós-doutor em Direito, professor da Unifor e UFC. Então veja que ele tem respaldo, ele tem conhecimento, porque ele trabalha nessa área. Então ele tem como realmente dar informações e dar opinião, uma opinião mais fundamentada sobre o assunto. Também mais embaixo é possível ver o local e data de publicação. Esse artigo ele foi publicado no jornal O Povo e a data é 14 de janeiro de 2017. Então veja que normalmente é um gênero textual publicado em jornais e em revistas também, e pode também estar na internet, porque jornais e revistas também têm a sua forma digital. É preciso também deixar bem claro a diferença, né, entre assunto e a tese, a opinião do autor. Veja que o assunto é direitos humanos para encarcerados. Então você tem aí o assunto, é algo mais geral, mas é diferente da opinião do autor, que é a tese. A opinião do autor pode ser favorável ou discordante, né? Não precisa ser a favor. Então, o que a gente tem aí vários exemplos. No primeiro, o que diz? Os direitos humanos são para todos, inclusive para os encarcerados. Essa aí é uma tese favorável, ou seja, é a tese do autor que nós acabamos de ler. No segundo ponto, nós temos: os direitos humanos são para todos, porém, os criminosos não devem usufruir disso. Então, veja que é uma pessoa que é contrária à opinião do autor. É o mesmo assunto, mas a opinião é contrária. Mais à frente, nós temos: os direitos humanos são para todos, menos para os políticos corruptos. Veja aí que é uma outra opinião, diferente das demais. Então, nós temos o mesmo assunto, porém temos teses diferentes. Como atividade proposta, nós temos aí
que você pesquise em jornais e revistas um artigo de opinião e identifique os seguintes elementos. Lembrando que o assunto pode ser qualquer um, não é obrigado ser o mesmo assunto tratado no texto lido, e você vai identificar o título do artigo, o nome do jornal ou da revista, a data de publicação, o nome e a formação do autor, e sobre o artigo você vai identificar qual o assunto do artigo, qual a tese, a opinião defendida pelo autor, qual sua tese, sua opinião sobre o assunto do artigo. Veja que uma coisa é a opinião do autor e outra pode ser a sua opinião. Você não é obrigado a ter a mesma opinião do autor. Você mesmo pode ter uma opinião diferente. Então, essa atividade ela vai ser postada no Google Classroom, mas para aqueles que não têm acesso ao aplicativo, é só enviar a resposta para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.